E aí pessoal, como prometido, estou fazendo uma Masterclass da Tell Me, o meu último lançamento com os amigos do House. Nessa música a gente trabalhou em bastante detalhes, ficamos um tempo ali trabalhando para deixar a música do jeito que a gente queria. Então acredito que vocês vão curtir bastante. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente fez ela, em detalhes ali, desde o baixo, a bateria, os sintetizadores, as ambiências, efeitos, tudo mais. Então vamos para aula. Então aqui temos o projeto dela, eu dei uma organizada nele. Eu sempre organizo dessa forma os meus projetos, aqui em cima os elementos graves, depois as baterias, o vocal, os instrumentos, seja sintetizadores ou instrumentos reais. Depois coloco os efeitos e as ambiências. A organização é muito importante, pois você consegue a partir dela encontrar os elementos muito mais rapidamente, o seu workflow melhora muito. Então, antes da gente estudar os nossos elementos, eu vou dar o play aqui na música inteira e explicar alguns momentos do arranjo para vocês. Vamos começar. Dar o play aqui na versão rádio, que é mais curta. A versão extended só vai ter ali no começo a intro e no final a outro. Opa, começa aqui. Aqui eu fiz algumas marcações
A ideia desta aula não é mostrar como a gente fez o arranjo, ir a fundo no arranjo, mas sim nos elementos. Teremos uma aula onde mostraremos como fazer um arranjo desse estilo musical. Porém, vocês podem ver que é um arranjo simples. Temos aqui o começo com build-up, um break, build-up, esse pré-drop, que aumenta o impacto do drop, o drop com duas peças, entra o vocal, temos esse momento de transição para entrar o break aqui, um momento diferente, depois o build-up, outro pré-drop para gerar mais tensão, e por final o drop. E aqui no final, a partir da terceira peça, volta o vocal, nada demais. Não é um arranjo muito complexo, porém teremos uma aula onde explicaremos a fundo sobre como criar esse tipo de arranjo. E agora vamos estudar os elementos ali da nossa música. Então, vamos começar aqui pelos graves. Como vocês podem ver, eu tenho duas camadas aqui de kick. Então, tem esse primeiro kick que é mais grave. E esse segundo kick, que ele é mais agudinho. Esse daqui a gente chama de top kick. A ideia desse kick é fazer com que o kick principal, mais grave, apareça mais na música. Na verdade, unir eles como se fossem apenas um. E dali na produção, seu kick vai aparecer bem mais. Vou dar o play aqui nos dois. Tem um efeito aqui, ele tá com bastante delay, esse impact. Vou desativá-lo de momento, só pra gente não ficar ouvindo ele. Então eu vou dar o play sem o top kick, e vocês vão ver como o som soa melhor, como o kick vem pra frente com o top kick. Percebam como o kick vem bem pra frente, então esse top kick é bem importante. Nunca se esquecer de equalizar ele, então tirar os graves. E esse kick aqui, nesse caso, essa daqui provavelmente não é a mix final, eu mexi mais detalhes depois na mix. Mas eu dou uma cortada boa nos agudos dele. Até aqui nesse equalizador eu já fiz isso, então esse é o Puig Tech. E aqui eu dei uma atenuada nos agudos. Esse filtro aqui, vou colocar o equalizador para mostrar. Ele é como se fosse um high shelf. Então você está basicamente fazendo isso daqui nos seus agudos. Eu não vou mostrar em detalhes como que eu fiz a mix desse projeto. A ideia é mostrar como a gente fez a produção dela, os principais elementos e tudo mais, porque senão ficaria uma aula muito longa e eu quero passar tudo em 1 hora para vocês. E mais pra frente a gente vai ter mais vídeos de mix e tudo mais, onde estaremos mostrando também como a gente faz a mix das nossas músicas. Na sequência aqui temos um tom. Na verdade temos 3 tons que estão gerando o ritmo ali dentro dos graves. Esse primeiro é um tom do 808. Peguei ele do pack do Cashmere. Muito massa. Depois temos um tom que tá tocando... Aqui eu coloquei tom C2, porque ele toca uma oitava acima dos outros tons. Nesse caso, os tons estão tocando em Dó sustenido. E tem esse tom mais orgânico aqui. Nesse tom a gente utilizou um Altiverb, é um reverb que eu gosto muito, muito bom. E ele traz um reverb totalmente realista ali pro seu som. Vamos ver os 3 juntos, olha, junto com os kicks. Eu vou selecionar os 3 aqui apertando Shift, desligá-los e... Opa, tá bem grande aqui, vamos apertar H, que ele vai ajustar tudo. Então vou dar o play sem esses tons aqui, com baixo e tudo mais, depois vou ligar eles para vocês verem como dão um ritmo na produção.
Nesse estilo é bem comum você ter uns tons batendo ali nesses tempos, principalmente aqui nessas funk, na última nota aqui, você divide em barra 16, muito comum deixar eles na última nota, nessa funk note, e no contratempo, porque gera um groove bem interessante. Você pode até deixar eles um pouco mais fora do tempo. Isso daí vai dar um ritmo muito grande, principalmente porque o baixo ele é mais longo, tem notas mais longas e ele não tem não é tão dançante. É bem difícil você fazer um baixo dançante somente com as notas longas. Por isso que é bem legal você colocar esses tons nesse caso. Só tem que tomar muito cuidado na mix para eles não ficarem embolando ali com o seu kick, com sua bassline. Continuando aqui temos o baixo. A gente fez ele no Serum. Então, vamos lá. Dar o play aqui. Como é que esse baixo funciona? Na verdade, ele tá tocando nessas 3 notas principais. Aqui dentro a gente fez algumas automações de envelope. Então, ele tá subindo o pitch em alguns momentos. Essas são as notas principais aqui. E também aqui no drop daí a gente acrescentou algumas notas. Você coloca em barra 16 e acrescenta notas em momentos que achar interessante. A ideia é você testar bastante, tá? Essas notas aqui elas ajudam muito no ritmo. Agora observando aqui eu percebi que o nosso baixo está... A nossa música está em Ré menor. E eu lembrei que eu falei aqui que o tom eu tinha colocado ele em Dó sustenido. Mas é porque aqui dentro, nos controles, ele está um semitom acima. Pra ser sincero, eu não me lembro ao certo porque eu coloquei um semitom aqui. Provavelmente eu devo ter alterado alguma coisa dentro da produção. Depois eu só subi a nota aqui. Beleza, pessoal? Mas olha, esses tons aqui eles devem estar dentro do tom da sua música, dentro da escala. Por exemplo, esse tom aqui ele tá tocando em Ré. Esse aqui, original dele é em Dó. Daí eu subi um semitom aqui, outro nas notas. Provavelmente eu fiz todas as notas em Dó sustenido. E depois eu tive preguiça de alterar todo o MIDI. Às vezes acontece um errinho assim e você acaba não percebendo. Voltando aqui ao bass, ele está dividido em 2 camadas, né? Então eu mostrei essa principal. Eu filtrei aqui os graves em 120. Essa é um primeiro corte que eu faço, mas depois na parte final da mix eu sempre faço a partir do Pro Q, que é um equalizador, que você pode transformar em linear. E é muito melhor você cortar os graves de forma linear, até porque esse corte, o low cut padrão, acaba gerando muitos picos ali no seu som. Ele altera muito a fase, e isso daí gera alguns problemas ali, principalmente quando você está fazendo camadas, como bass e sub. Fechou, pessoal? Aqui nesse baixo, ele é um baixo bem normal, que eu já utilizei em algumas músicas. Ele tem apenas algumas ondas sol, e uma delas está 7 semitons aqui acima, tocando na quinta. Eu utilizo muito o OTT. Então, esse daqui é uma compressão multibanda, é um plugin gratuito da Xfer, que emula até o preset que existe no próprio Ableton, esse OTT. Mas eu gosto bastante mesmo desse plugin aqui. Depois eu coloquei bastante saturação aqui para deixar o baixo bem rasgado e reverb.
A saturação deixa o baixo com uma tonalidade mais, não digo mais rasgada, mas deixa ele mais aberto, mais presente, mais quente na sua produção. E aqui eu adicionei bastante reverb, cerca de 20%. Gosto bastante desse preset aqui, Horns Plate. Realmente ajuda muito colocar um reverb no baixo, mas nunca esquecer também de cortar aqui. E depende do tipo de baixo. Não é bom você adicionar o reverb em todos os baixos ali que você fizer. Somente esses baixos que são mais abertos. E pro sub, esse sub é bem simples, ele não é nada mais do que uma square e uma sol, cada um tocando numa oitava diferente. A square uma oitava abaixo, a sol uma oitava acima. Ele complementa, né? Eles se complementam. Beleza, pessoal? Aqui uma ideia que a gente teve foi deixar o baixo com bastante notas, mas nesse momento aqui vai ser uma transição ali para a entrada do break, daí a gente deixou ele mais filtrado. Então, como vocês podem ver, a gente tem umas automações aqui filtrando ele. Vou mostrar para vocês e depois explicar o porquê a gente fez isso. Como vocês perceberam, a gente deixou ele com menos notas nesse momento por alguns motivos. Um deles é que entrava o vocal ali de volta e a gente queria fazer essa transição para a entrada do break. Daí, se tivesse muitas notas no baixo e o vocal também com bastante notas, não acabaria embolando um pouco ali, não ficaria algo muito limpo, beleza? Não que o vocal fosse embolar com o baixo, você pode deixar assim, os dois soariam legal, mas para dar mais destaque ao próprio vocal naquele momento que ele entra, daí a gente deixou o baixo com menos notas e mais filtrado. Além disso, é muito importante você fazer bastante automações na sua música, nunca deixar a sua música reta, porque, sabe, quando você deixa a sua música com uma mesma automação, algo muito reto, ela vai soar muito enjoativa. Agora, por exemplo, se você pegar uma produção do Budzin, ele pega uma melodia ali que não é muito longa aquela melodia, mas ele vai fazendo automações o tempo inteiro. No caso dele, ele faz até manualmente, porque ele tem o Mini Moog. E, poxa, a música às vezes tem 4 minutos aquela melodia tocando e você não enjoa. Ouve várias vezes aquela música. Então, peguem seus timbres e façam bastante automações. No caso do baixo aqui, a gente fez algumas ali no pitch, no filtro. Mas vocês vão ver que no synth também a gente fez mais automações. E hoje em dia eu trabalho cada vez com mais automações. Essa música tem cerca de 8 meses já, 6 meses. Mas tem música hoje que eu trabalho com 6 automações em cada canal, assim por diante. Lógico que não em todos os canais, mas nos canais principais. Por exemplo, faz um arpeggiator que tá tocando ali o tempo inteiro na música, vai fazendo automações nele, gravando automações. Beleza? Voltando aqui. Temos um baixo no break. Nesse baixo a gente colocou uma nova progressão. Na verdade fizemos uma nova progressão harmônica aqui. Deixa eu achar o piano. Então percebam que antes a gente tinha esses acordes. Fiz esse piano no piano V2 Arturia. Mas você pode fazer no Grand Piano, que vai soar bem legal também. Vamos colocar o baixo aqui para acompanhar. Daí a gente colocou outro baixo aqui no break. Fizemos esse outro baixo no Analog Lab. É um plugin bem interessante. Vamos abrir ele. Ele é demoradinho um pouco pesado. Então, esse plugin, vocês vão ver que nessa música a gente utilizou bastante. Eu tava experimentando também esse plugin, gostei bastante dele. Percebam que ele tem um timbre um pouco diferente. Bem aberto, bem interessante esse timbre. Mas vamos ver com o piano aqui.
Perceba essa progressão. A ideia aqui era trazer uma sensação diferente nesse momento, onde o vocal toca uma parte que não tinha tocado em nenhum momento até ali na música. Percebam que aqui a gente colocou o kick filtradinho também, dando ritmo ao break. Então, esses são os graves. Vamos fechar tudo aqui. Vamos para as baterias. Não tem nada fora do comum aqui nas nossas baterias. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer nas produções é criar diferentes camadas aqui no clap. A ideia de você criar um clap com mais camadas é que você vai preenchendo ele e ele vai ficar algo mais cheio. Eu gosto de ir sempre testando eles ao vivo, de modo que eles soem únicos, você não consiga perceber dois claps. Parece que é um clap só na música. Até se eu der o play aqui, percebam que ele parece ser apenas um clap. Nesse caso, até eu poderia ter utilizado o drum hack, por algo assim de workflow, que eu acabei me acostumando a fazer pelo Simpler, faço de maneira mais rápida. Eu utilizei o Simpler, mas eu recomendo para vocês que, caso vocês queiram fazer camadas num elemento, utilizem um drum hack, onde você consegue fazer de maneira muito fácil em apenas um canal. E também vai economizar processamento, tudo de vocês ali é bem melhor. Vou dar o play aqui nos claps e mostrar como cada um soa. Vou tirar e colocar na música para vocês perceberem. Tem pessoas, eu já vi alguns produtores que gostam de colocar 2 ou mais claps e conseguir ouvir cada um deles individualmente. Daí eles fazem até mix para separar o clap para você conseguir ouvir mais eles. Eu particularmente não gosto disso nas minhas produções, mas não quer dizer que um jeito seja certo, outro jeito seja errado. Isso é mais de gosto. Você tem que determinar o que você gosta mais, ouvir e ver o que você mais gosta. Então, vamos tirar, solar eles. Agora, olha, vou adicionando. Até esse terceiro eu coloquei um fade aqui para aparecer somente a cauda dele. Vamos ver agora na bateria. A gente fez a mesma coisa aqui nos hats. Então, temos esse hat tocando normal no contratempo. E duplicamos este hat aqui, olha. Fizemos ele fechado, tocando em todas as outras notas, com bastante mudança aqui no velocity, para gerar o groove. E também ele não está 100% no tempo. Vamos dar o play aqui. Para deixar ele mais fechado, basta você diminuir o sustain. Por exemplo, deixa eu solar aqui. Ó, se você diminuir o sustain, você pode controlar o tamanho dele pelo decay. Nós vamos voltar ao sustain e ouvir os dois. Depois colocamos alguns loops. Dois tamborines, esse daqui complementando o primeiro loop. Um shaker aqui.
E esse ride, que dá ritmo ali a partir da segunda peça do drop e também nesse último drop aqui a partir da segunda peça. O ride é muito legal para você gerar gerar mais força ali no seu drop, ele gera mais força na sua bateria e também para gerar dinâmica no seu arranjo, porque aqui estão tocando todos os elementos, na verdade a maior parte dos elementos estão tocando o tempo inteiro, e o ride ele entra para dar essa quebrada nesses momentos, junto até com a percussão aqui. Então vejam, nesse caso temos essa percussão, essa aqui está desligada, podemos até excluir o canal. Mas tem essa daqui que fizemos dentro do drum hack, dessa vez utilizamos o drum hack, que são 2 bongos. Tem essa segunda perk aqui. E essa terceira. Vamos ver junto com todas as baterias. Beleza, pessoal? Olha aqui, que legal, agora eu percebi. A gente fez algumas automações no Endless Smile, por exemplo. Percebam como esse último clap aqui dá uma puxada com o reverb. Essa foi uma ideia que a gente teve para utilizar o clap também como um fio de bateria, mas de maneira diferente. Percebam como a gente utilizou bastante loops na produção. Não tem certo ou errado em você utilizar loops. Existem pessoas que são a favor, outras são mais contra. Então, eu acredito que você mesmo tem que decidir se você gosta ou não de utilizá-los. Mas uma dica que eu posso dar é que vocês não escolham qualquer loop, procure bem, porque você tem que fazer aquele loop encaixar dentro da sua música. Não adianta pegar qualquer loop e jogar. Ou seja, fique ali uns 5, 10 minutos procurando uns 2, 3 loops, até mais. E vai testando eles na sua música, vendo qual encaixa mais, qual encaixa menos, até você achar o loop ideal que realmente encaixa. Eu particularmente gosto muito de colocar loops de shakers e de tambourines principalmente, porque na maior parte das vezes eles são tocados. E por mais que você crie o seu shaker, faça ali alterações do velocity, mude eles de tempo para ficar fora do tempo, nunca vai chegar ao padrão humano, porque você vê, por exemplo, alguém tá tocando shaker, que fica fazendo tic 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 tic. Ali tem umas pedrinhas e a cada movimento da pessoa, o jeito como ele toca, o milímetro que ele toca diferente, vai fazer com que o timbre de cada vez que ele toca seja diferente. Então, não tem como a gente mudar o shaker para ficar humano a cada nota ali. É um trabalho muito grande. Você pode até fazer, lógico que existem formas, mas demoraria muito tempo no elemento. Ao meu ver, que não é essencial na produção para você perder tanto tempo nele. Eu prefiro já perder tempo ali nos timbres principais, elementos principais, criando automações, deixando eles únicos, certo? E o shaker, você tem muitos loops bons, mas o importante é procurar um que vá realmente encaixar na sua música. Então, terminamos aqui as baterias. Como vocês podem ter percebido, eu gosto de fazer as coisas da forma mais simples possível, sem tentar, sem tentar deixá-las complexas. Eu acredito que a produção tem que ser simples. É muito difícil você fazer o básico bem feito, até mais difícil do que você fazer algo complexo. Eu vejo as maiores produções, muitas delas são bem simples, tem bem poucos elementos e são hits. Nesse caso, essa música tá com 60, 70 canais, mas é porque tem bastante grupos. Por exemplo, o próprio clap aqui, a gente utilizou 4 canais, poderíamos ter utilizado só um. Então, às vezes parece que tem muitos canais, mas não tem tantos elementos assim. Vamos para os vocais agora. Eu gosto de colocar bastante efeitos no vocal.
realmente brincar com ele, criar algo diferente com ele. Principalmente se ele é um vocal bom, longo ali, com bastante partes. Nesse caso, aqui tá o vocal. Nessa primeira parte ele é um pouco mais sutil, a energia dele é mais baixa, e aqui começa a aumentar, por isso que aqui entra o build-up. Na terceira peça do drop, a gente repete ele. Então percebam como aqui ele tá mais calmo. Daí aqui fica mais com mais energia. Aqui no break tem uma parte diferente dele que entra, que é quando a gente muda a harmonia, a progressão, né, da nossa música. Como vocês verão, eu joguei bastante efeito nos vocais, criei bastante ambiências a partir dele. Não tem segredo, eu não vou lembrar exatamente qual plugin utilizei, porque eu geralmente faço e já transformo em áudio para não precisar muito processamento do PC. Mas eu recomendo que vocês testem, vão jogando delays, reverbs, vão jogar saturação. Os próprios efeitos da Sound Toys, vou mostrar para vocês, são muito bons. Então você joga, vai ter vários presets ali bem interessantes. Então não tem segredo, é você jogar efeitos, jogar presets diferentes, ver quais ficam legais, e daí você vai brincando ali com o som. Às vezes pode não sair algo bom, muitas vezes sai algo legal. Quanto mais vocês fizerem isso, maior a chance de criar algo legal, porque vão vendo quais efeitos são legais, quais não são tão legais. Mas a ideia é que às vezes parece difícil a gente ficar jogando um montão de coisas no vocal e não fica legal, você não consegue criar uma ambiência diferente. Como vocês vão entender isso daqui a pouco quando eu mostrar. Porém, você vai jogando um efeito, às vezes acha um efeito ali, um preset, por exemplo, que deixa seu vocal diferente, você pega uma parte dele e joga de ambiência na música. Vocês vão entender isso agora, aqui mostrando pra vocês. Por exemplo, esses efeitos aqui eu fiz basicamente com delays, reverb, saturação. Eu gosto muito dos plugins da Sound Toys, por exemplo. Então, a ideia que eu quero passar... Olha, eu gosto muito, por exemplo, desse Crystallizer, Cowboy, tem vários bons. A ideia que eu quero passar, retomando, é que você pode brincar com seus elementos, pegar uma parte do vocal, ir jogando alguns presets nele e criando coisas diferentes, fugindo do padrão ali dentro da sua música. Por exemplo, tem esse efeito Vox, aqui, efeito vocal, esse outro, e eles vão completando o vocal. Eu não vou lembrar exatamente quais efeitos utilizei, mas tenho certeza que foi algum da Sound Toys ou os nativos. Mostrando alguns legais também aqui. O amplificador é muito bom. O Auto Pan, dá para criar muita coisa diferente com ele. O Chorus é muito legal para isso. O Corpus tem alguns presets bem interessantes aqui. O Delay também. O Echo, muito bom. O Erosion eu utilizo. Não tem como explicar cada efeito aqui, mas estaremos trazendo esse conteúdo também com o tempo. O Filter Delay, Flanger, Grand Delay é muito legal. Esses são os principais. E o Reverb também, Reverb Saturator, são os que eu provavelmente mais utilizo ali para gerar efeitos diferentes. Aqui tem essa parte aqui que o vocal é fantasma. Dá uma olhada como ele soa. Ele completa bastante o vocal.
Eu vou mostrar pra vocês como faz isso. É bem simples. É um efeito que parece difícil, às vezes você pensa, nossa, como que foi feito? Eu demorei um tempo para aprender a fazer isso, mas vou mostrar para vocês. Basta você duplicar aqui o canal, copia aqui embaixo o próprio vocal. Você vem aqui e reverte ele. Agora é só jogar um reverb, por exemplo, esse Catedral aqui, que é um preset do próprio Ableton. Stocking Hall é bem interessante para isso. Olha como ele vai ficar. Dois pontos legais é você deixar a qualidade no modo high. Importante também deixar o mix aqui, o dry wet, em 100%. Agora você vem aqui, frisa o canal. Essa parte é demoradinha. Estou tomando água no meu copo personalizado Vicentini. Comprei alguns copos desses antes da quarentena. Tô com uns 40 copos aqui sobrando, que entrou na quarentena e não teve mais eventos. Então tem bastante copos. Estou utilizando para tomar água o dia inteiro. Vamos lá. Agora apertar aqui Flatten, transformar em áudio. Ele basicamente ficou que nem estava com reverb, só que agora a gente consegue visualizar o que foi feito no canal. E basta você reverter esse clipe novamente. Vou oscilar os dois. Sempre regular o volume aqui. Nada demais, bem simples de fazer. Aqui a gente também tem alguns loops. Esse daqui entrando com equalizador. Tem essa parte aqui, que ele tá com um delay bem grande, que ele acontece nas viradas entre peças. E aqui ele tá picotado na outra virada. Até aqui, para gerar esse efeito, a gente usou o Filter Delay, o Reverb, umas automações de Reverb também, e o Auto Pan, abrindo nesses momentos. Gera esse efeito bem interessante ali. Tem uns outros delays longos também, por exemplo, esse daqui tá no Build Up. Opa, vamos dar play novamente. Temos esse Vox reverso, bem simples de fazer também. Ele está sendo utilizado nas viradas e na entrada do vocal. Eu vou mostrar como faz ele, é bem simples. Você aplica um canal de áudio aqui. Agora basta pegar a primeira sílaba, vamos ver aqui. Pode pegar, por exemplo, essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver. Você pode jogar o próprio reverb, até já está aqui. Vamos jogar no Catedral mesmo. Mas nesse caso deixar o decay mais longo, colocar ali 10 segundos. Não precisa ser algo exato. Agora você vem aqui, frisa o canal novamente. Mais um tempo de aguardo. Vamos apertar Flatten. Essa parte de ficar esperando é uma parte um pouco mais chata, mas faz parte em todo o projeto. Vamos reverter. E agora é só você colocar ele antes da entrada do vocal. Pode fazer aqui, cortar ele, né, ajustar o tamanho. Olha, vamos ver aqui. Beleza, pessoal?
Então, nunca se esqueçam de ajustar ele no final, até ele ficar do jeito perfeito. Às vezes ele não vai ficar perfeito de primeira. Nesse caso ficou bem legal, mas muitas vezes você tem que ajustar, tá? Não é porque de começo ele não tá soando legal que ele não tá bom, é porque faltam pequenos ajustes. Depois temos esse Vox Shot Ambience que toca complementando no drop, preenchendo o fundo ali. São elementos que quando você ouve a música não percebe, mas esses elementos são bem importantes para preencher o fundo da música. Geralmente você percebe eles depois que acaba desligando da sua produção. Por exemplo, vocês vão ver ali nos synths que eu coloquei bastante pads, cama, e vocês vão ver agora como isso aqui também está criando uma cama ali na nossa música. Temos aqui este vocal indiano. Se eu não me engano, a gente tirou ele do pack do Kashmir. Olha, tá até aqui o nome. Kashmir. Ele tá nessa transição aqui, nesse momento aqui do break, antes de entrar a segunda parte do vocal. A ideia era você realmente fazer uma transição ali do drop, quer dizer, da entrada do break para outra parte do vocal, que entra aqui na segunda peça do break. E então é bem fácil você encontrar, pega o pack do Kashmir, tem muita coisa legal lá, é só você dar uma procurada, principalmente essas coisas mais orientais. O pack é muito bom, eu acredito que todo produtor tem que ter. Continuando aqui, vamos para os sintetizadores. Vou mostrar eles. Os FX eu não vou mostrar muita coisa, senão a gente acaba alongando muito a aula. Mas aqui a gente tem basicamente impactos, por exemplo esse daqui. Snare Roll, que é um snare de subida. Tem alguns backgrounds, uplifters, coloco bastante noises subindo e descendo, outros impactos em outros momentos. Então, só já adiantando, aqui temos apenas FX de subida, descida, nada demais assim. Você procura uplifter, sweep, downlifter, que encontrará tudo isso daqui. Então, vamos para os instrumentos. O primeiro deles é essa sirene, que dá bastante, gera tensão no build-up, na hora do drop também dá uma sensação diferente. Olha o último drop com ela. Isso é um sample, a gente não criou ele, pegamos de um pack, um efeito. Não é muito difícil de encontrar não, basta dar uma procuradinha. Temos esse Plugrizer, eu não lembro exatamente em que plugin ele foi feito, até porque ele já foi frisado. Mas olha, ele tá ajudando no build-up. Ele preenche essa parte do break, depois ele vai subindo. Aqui temos o piano, feito no piano V2. Vocês podem utilizar o grande piano. Uma coisa importante apenas é que dentro do piano vocês sempre deixem as notas com tempo um pouco diferente. Se puderem gravar, melhor ainda. Não lembro se eu gravei essas notas. Provavelmente eu tenho até gravado elas. E também, deixa eu tirar essas notas aqui de cima. É muito legal vocês realizarem mudanças nos velocities para não deixar todas as notas
ali na mesma força, né? Esses acordes aqui eles estão um pouco diferentes, mas eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, algumas notas, muitas vezes eu acabo mudando elas de escala. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui. Quer dizer, não mudando de escala, mudando de oitava. Então, ele era assim, olha. Se eu não me engano, esses dois eram aqui em cima. Não, era assim. Mas para não deixar uma variação muito grande de notas, até vocês podem ver como o baixo está seguindo. O baixo, eu digo, essa oitava mais grave, né, do piano, está seguindo essas notas aqui. As notas fundamentais de cada acorde. Mas para não deixar uma diferença muito grande aqui, eu gosto de diminuir muitas vezes a terceira nota do acorde, uma oitava. Os acordes ali, eles ficam numa região mais parecida, sem uma diferença muito grande. Um muito agudo, outro mais grave. Mas percebam que nesse caso, a nota mais grave do piano, que faz ali o baixo, digamos, do piano, não seria esse termo correto, mas a parte mais grave dele, segue ainda a nota fundamental dos acordes. Uma outra técnica legal, que a gente não utilizou aqui, o subir uma oitava, é shift para cima e shift para baixo, para subir e descer oitavas. Vamos selecionar aqui essas notas do meio com shift. Você pode subir elas uma oitava. Ele fica diferente também, dá uma sensação mais espacial. Ele dá outra sensação. Nesse caso, vamos voltar ele ao normal. Eu fiz a mesma coisa aqui quando a gente mudou a progressão. Aqui temos um piano ao reverso, que facilita, deixa mais sutil a entrada do piano. É bem fácil fazer isso, basta duplicar o canal principal. Vamos lá, ele é um pouco travado nesse momento. E agora, vamos excluir tudo. Percebam aqui que já tem uma versão rádio e uma versão extended. Geralmente, como toda música ela tem que ter uma versão rádio, uma versão extended, eu já faço isso no mesmo projeto, que facilita. Antes eu criava em projetos diferentes, fazia um projeto para extended, outro para rádio. Às vezes tinha que alterar uma coisa no projeto, daí você tinha que ir lá abrir outro projeto e alterar nele, e dava um trabalho gigante. Então, a não ser que você vai ter uma diferença significativa entre a versão extended e a versão rádio, eu recomendo que vocês façam no mesmo projeto. Pode duplicar ali a versão extended e daí cortar os pedaços para criar a rádio, e facilita muito. E eu realmente recomendo que vocês façam isso. Hoje em dia, para postar a música no Spotify, no serviço de streaming, ter uma versão rádio ajuda muito, é muito importante. Voltando aqui. Então, cadê o piano? Ele já duplicou. Já excluí tudo. Vamos deixar somente essa primeira nota aqui. Basta apertar Freeze Track. Vai demorar mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente toma água. Hidratação é muito importante. Não sei porque eu tô falando isso, mas é muito importante. Olha, ele já fez aqui. Vamos excluir essa parte. Deixar ele bonitinho. Apertar R, reverse. E só colocar no começo do piano. Então, você pode ajustar aqui ele, né, a gosto. Mas é simples assim. Aqui a gente tem um loop. Vamos até procurar ele. Olha, esse é um caso onde eu realmente fui testando vários efeitos até achar algo legal. Vamos
colar aqui, ó. Ele era assim. Eu não vou desfrisar ele porque esse plugin aqui, Chip Crusher, eu tinha testado ele na versão demo e se eu tirar ele nem vai tocar nesse caso porque expirou o demo. Mas percebam que eu coloquei o Chip Crusher, que ele é um efeito bem legal, pesquisem sobre ele, mas ele altera totalmente o timbre do seu som. Depois coloquei o OTT e um equalizador. Esse Redux aqui eu coloquei para teste, mas acabei desligando depois. Ele tá dando um ritmo no drop. Percebam. Temos aqui na sequência o arpejo principal da música. Eu fiz ele em 3 camadas, 2 no Analog Lab. E a terceira a gente fez no Mini V3. Esses dois aqui eles são um pouco mais longos, são notas um pouco mais longas. Quer dizer, o timbre é um pouco mais longo, com o sustain mais alto. Mas eles estão fazendo a cama para o terceiro timbre, que é esse principal aqui. Abrindo aqui, percebam que a gente fez algumas automações. Sempre faça automações de seus timbres. Então, no Mini V a gente fez de mount. Poderíamos ter feito mais, porém, só de você fazer uma ou duas automações já muda totalmente a característica do seu timbre. Nesse último drop a gente duplicou as notas, elas ficaram mais rápidas. E o timbre bem mais aberto, né? E aqui, para terminar os instrumentos, a gente tem alguns violinos, por exemplo, e alguns pads, basicamente pads e strings, para completar o som. Por exemplo, esse pad bem simples de você encontrar, feito no Nexus, esse mais chapado. A gente fez no 100 V2 da Arturia. Vou aumentar o volume. Eles estão basicamente preenchendo o fundo da música, são elementos que você nem ouve. Como eu comentei, é importante colocar esses pads, esses strings no fundo da sua música. Você pode, claro, deixar eles num volume perceptível, caso queira que eles sejam percebidos de fato, mas em alguns casos a gente só deixa ali, principalmente nos breaks, de fundinho, criando uma cama e preenchendo. Daí você vai perceber eles mais quando você realmente desliga o seu canal. Até você desligar o seu canal você não percebe, principalmente o ouvinte. Então, eles estão mais lá para preencher, mesmo que não sejam de fato ouvidos. Continuando aqui, vamos ver. Temos este... Já vamos para este plug melódico. Só mostrar os violinos feitos no Nexus, preenchendo alguns momentos também do break. Esse terceiro está desligado. Nexus é bem bacana para vocês encontrarem esses timbres. Ele tem muita coisa interessante. Ó. Aqui a gente está tocando na quinta junto com o clap. Então percebam que ele está tocando exatamente no tempo do clap. Aqui temos um outro plug feito no Serum. Percebam como ele está tocando exatamente como resposta ao vocal. Vamos voltar aqui embaixo. Então, ele toca o vocal, depois ele toca respondendo. É muito legal você fazer essa pergunta e resposta, deixa seu arranjo mais... Assim, deixa seu arranjo mais gostoso de ouvir e o ouvinte cansa menos dele. Vamos ver com tudo.
Não tem segredo aqui, então basta você criar esses timbres de call and response que as suas melodias elas vão ter muito mais sentido dentro da sua música. Você poderia, por exemplo, ter um outro synth tocando nesse momento, caso você não tenha vocal, daí toca esse, daí que toca outro synth e toca esse. Esse call and response pode ser feito em qualquer elemento melódico. Ou até em outros elementos, pode fazer isso na bateria, por exemplo, um elemento da bateria respondendo ao outro, nos efeitos. Em qualquer elemento você pode criar isso. Beleza? Terminamos aqui os instrumentos. Tem bastante coisa, mas nada demais. E por último temos algumas ambiências que não são nada mais do que alguns sons encontrados no Splice com delay e reverb. Esse daqui. Vamos solar. Nesse caso utilizamos bastante ambiências. Percebam como no som elas acabam completando. E até também aqui elas fazem call and response, pergunta e resposta com outros elementos do break. Então não tem nenhum segredo. Vocês podem ver que aqui basicamente estamos utilizando delays e reverbs. É bem legal também você modificar o elemento pelo equalizador, pode ser bem criativo. Não fique pensando muito em parte técnica aqui, essa síntese tem que ser criativa. Por exemplo, esse timbre sem o equalizador, o reverb era assim. Ele tinha alguns elementos que a gente não gostou, daí deixamos ele assim. Com reverb, com delay. Até eu sou muito fã de criar essas ambiências na música. Acredito que seja uma das identidades até da minha música. Sempre procuro trabalhar nisso para deixar o fundo da minha música preenchido. Eu acho que o ouvinte, quando eu particularmente não era produtor, gostava muito de ouvir essas coisas no fundinho. E eu quero transmitir isso para o ouvinte. Então essa foi a Masterclass da Thelma, pessoal. Como vocês viram, a gente mostrou mais os elementos que foram utilizados na música. A ideia não era muito entrar em partes muito técnicas como mix, masterização, porque demoraria muito tempo e não daria para trazer tudo isso em uma hora. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que não precisa complicar a música para ela soar legal. Às vezes até as partes técnicas a gente tem que deixar de lado e para fazer a nossa música soar melhor, né? Soar melhor pro ouvinte. Porque quem tá ouvindo sua música não se preocupa muito como que você fez. Ele se preocupa sim em saber se a música tá boa ou não. Por mais complicada que seja a técnica, tudo, se a música estiver ruim, o ouvinte não vai ouvir. E aquela música, às vezes, que foi feita de maneira básica, simples, quase sem técnica, não que as produções não tenham que ter técnica, mas muitas das vezes são feitas de forma simples, sem técnica, e dão resultado, sem técnica muito avançada, eu digo, elas dão resultado muito bom na pista e para os ouvintes. Fechou, pessoal? Espero que tenham curtido essa Masterclass. Deixa o like aqui no vídeo, ajuda bastante a gente. Compartilha também com seus amigos, é muito bom compartilhar o conhecimento sempre. E se inscreve no nosso canal, tanto do YouTube quanto do Instagram, para vocês estarem recebendo os nossos novos conteúdos. A gente sempre estará trazendo dicas para vocês. Muito obrigado a todos, um abraço.